Pessoal, seguinte, hoje eu tô aqui com o VAP Salve. para poder falar sobre o novo notebook que a gente tem mostrado aqui no canal, que a gente recebeu da Dell, né? O novo Dell G15, a versão 5525, que é a versão com Ryzen 7 6800H e uma RTX 3060, né? Esse notebook já apareceu no vídeo de unboxing, já apareceu uma live onde nós testamos vários jogos neles aí ao vivo, né? Só que a gente tem estranhado um pouco a performance desse notebook aí, né, VAP? Porque parece que ele não teve uma evolução tão grande com relação ao mesmo Dell G15 do ano passado, que também era Ryzen 7 e tudo mais, né? A gente viu uma evolução bem grande no Intel. Na versão i5 que a gente testou recentemente, né? Para essa 12ª. E a gente não viu na live, né, essa evolução igual na troca de geração do Ryzen. Então a gente pegou para testar, fazer a bateria que a gente já faz tradicionalmente aqui e ver realmente o desempenho dele nesses jogos e nesses cenários. E uma questão que eu tenho falado de vez em quando, tanto nas lives quanto nos vídeos, é um questionamento do seguinte: será que os Ryzens, pelo menos nessa geração aqui, estão ficando para trás? Porque não é a primeira vez que a gente testa um notebook que não tem as mesmas performances, não é tão forte quanto o Intel da mesma geração. A gente testou recentemente o ROG Strix da Asus, que tinha o mesmo processador que esse cara aqui, o Ryzen 7 6800H, e ele perdeu bastante também pro ROG Zephyrus, que tinha o i7 12700H. Agora, a competição é o Dell G15, Ryzen 7 6800H, contra o Dell G15 i7 também, que a gente não testou ainda, que existe a versão Dell G15 i7 12ª geração, ou principalmente contra o Legion 5i com o i7 12700H. A comparação de hoje vai ser basicamente essa, para ver como é que esse Dell G15 aqui, ele tá se saindo, né, VAP? O Legion 5i foi o último notebook que a gente testou, né? O último vídeo da bateria de teste foi justamente contra ele e vai ser a nossa referência. Sim. Porque a gente ainda não teve a oportunidade de testar o Dell G15 com 12700H. Aham. Então a gente não vai ter essa comparação direta dentro da marca, a gente vai mirar no concorrente da Lenovo. E ambos estão mais ou menos aí no mesmo preço, né? O Legion 5i chegou a aparecer por R$7.800, R$8.000. Esse cara tá um pouco mais caro, ele tá mais o preço base dele tá nos R$10.000. Em promoções ele chegou a aparecer por R$8.500, se não me engano, uma das promoções mais baixas. Se não me engano de cabeça. Inclusive, se você quiser aproveitar as promoções que a gente posta nos nossos grupos, né? Os nossos grupos de promoção estão aqui na descrição, tanto o grupo no Telegram como no Discord também. A gente posta notebook, periféricos, vários produtos lá para você aproveitar, comprar, né, com cupom e também cashback. Mas vamos lá, VAP. Eu acho que um ponto que vai decidir, que mostra a performance desse notebook específico, tem várias questões que a gente vai tirar dele, temperatura e tudo mais, mas o ponto é que ele tá com o Ryzen 7 6800H. E aí, esse Ryzen 7 6800H tá melhor do que o Ryzen 7 5800H do ano passado? Por exemplo, no teste Cinebench, que é um teste puramente de processador, como é que ele se saiu? No teste sintético do Cinebench, né? Ele tem uma evolução bem grande, ganhou de 28% no teste multicore sobre o 5800H, mas comparando com os Intel, ele fica no mesmo nível do i5 12500H, do Dell G15 RTX 3050, e também do i9 12900H, do Asus ZenBook Pro Duo, mas aquele 9 a gente sabe que ele tem as suas limitações de energia. Era um i9 bem... O pessoal chama de i9 meme, né? Que era um i9 que não atua como i9. É um i9 pior que o i5, se não me engano ele tá abaixo do i5, ele tá, né? Abaixo do 12500H. Do 12500H. E lembrando que esse i5 12500H que a gente tá falando da tabela é o i5 do Dell G15 mesmo, da versão Intel. Então, esse Ryzen 7 6800H você falou que tá melhor que o Ryzen 7 do ano passado, mas ainda assim não chegou perto do i7 12700H, por exemplo, do Legion, né? Isso. O do Legion tá lá em segundo lugar e esse cara aqui ele fica bem mais abaixo, né? Vale lembrar que a placa de vídeo desse novo Dell G15, a versão 5525, né? Que é o Ryzen 7 6800H com a 3060, a 3060 dele tá melhor do que no passado também. É uma 3060 agora de 140 watts. Então uma 3060 teoricamente mais forte, né, VAP? Vamos começar a falar um pouquinho sobre os testes que você fez, porque temos alguns resultados talvez não tão animadores, pelo menos de início, né? Aparentemente, alguns resultados empataram em questão de FPS, questão de performance, com o Dell G15 do ano passado, né, VAP? Parece que não teve uma evolução tão grande assim, né? A gente vai começar falando pelo Rainbow Six Siege. Pode ser. Que é um teste também que mostra o processador, e aqui a gente tem exatamente o mesmo resultado. Tanto o 5800H quanto esse, com 6800H, pegaram 329 FPS, exatamente igual. E o Rainbow Six Siege é um jogo que a gente deveria sentir aquela melhora que a gente sentiu no Cinebench. Se fosse pra sentir a diferença em algum jogo, seria no Rainbow Six Siege, né? Ele é
bem dependente do processador. E mesmo aqui, assim, chegou a na empatar. prática, a gente não viu essa evolução, né? A gente viu um empate. E, de novo, comparando com as versões de Intel, o 12700H fica bem na frente e o Ryzen 7 fica no mesmo nível do i5 12500H. Só que o Rainbow Six é um que vai se beneficiar pela Intel. Vamos agora para os jogos que a placa de vídeo importa mais e o processador importa menos, como por exemplo Forza Horizon 5, né? Como é que foram os resultados aí no Forza? Ele empatou também? Em Full HD, tanto no alto como no ultra, o resultado foi o mesmo. E, de novo, fazendo a baliza com o Legion 5i, ele ficou 20% na frente. Então é um ganho considerável. O Legion 5i ficou 20% na frente do G15 Ryzen. Sim. Então o Intel aqui de novo mostrando que ele consegue empurrar um pouquinho mais longe. Vale a pena lembrar só que eu vejo reforçando, acho que é a terceira vez que a gente fala isso em vídeo, mas algumas pessoas, agora que você tá falando do Dell G15, né? A gente tá falando que o i5 12500H do Dell G15 com a 3050 tá mais forte do que esse i7 6800H, né? Ou no geral, no mesmo nível, pelo menos. Não confundam, tá? Porque quando a gente fala isso, a gente tá se tratando só do processador. Quando a gente fala de placa de vídeo, dá pra ver que no Forza Horizon 5 no Ultra, por exemplo, a diferença é que esse Dell G15, por mais que o processador dele não esteja muito forte, ele tem uma 3060, o que é muito melhor do que uma 3050 do Dell G15, o 5520, né? Que é a versão i5 12500H com a 3050. Então, só deixando isso claro, porque eu vejo que tem várias pessoas questionando se vale a pena, então, pegar o Dell G15 com a 3050 ao invés desse cara aqui. E não, são universos completamente diferentes. Esse cara ainda vai te entregar mais performance justamente porque ele tem uma 3060 ao invés de uma 3050. Inclusive, eu acho que um ponto onde esse notebook conseguiu ganhar do Dell G15 do ano passado, talvez por conta do processador novo ou da placa de vídeo, não dá pra saber exatamente, mas foi no Horizon Zero Dawn, né? No Horizon Zero Dawn ele pegou 87 FPS, bem na frente da versão anterior, que tinha pegado 79, né? Então aqui a gente vê sim uma evolução legal. E, de novo, ele ficou com um resultado interessante. Só que o Legion a gente elogiou por ser o recordista nesse teste. 101 FPS. Ele pegou né? 101 FPS, que é bem na frente. E vale lembrar que o Legion ele tá com a mesma placa de vídeo, também de uma 3060 de 140 watts, só que provavelmente quem empurrou o Legion foi o i7 12700H, né? Sim, tanto que a gente viu a diferença. Ele ganhou de notebooks com RTX 3070. Né? Até, né? No Horizon Zero Dawn, que não importa muito. Por último aqui, nos nossos jogos comparativos, pra gente falar um pouquinho sobre temperatura, VAP. Red Dead Redemption 2, como é que ele se saiu? Red Dead ele pegou 95 FPS. A gente tá começando a crescer essa base de dados nesse formato de teste. A gente não testava o Red Dead dessa forma, então são poucos dados que a gente tem, né? Ele pegou, aqui eu diria o resultado que você espera. Que ele ficou acima do Gigabyte G5 com i5 11400 e uma RTX 3060 mais fraca. Certo. E, de novo, atrás do Legion 5i. Certo. Mesmo assim, a diferença não foi tão grande, né? O Legion pegou 102 FPS. Esse aqui com 95 é um resultado bem bom. Bem bom. Entregando a performance que você espera desse conjunto. Inclusive, pra quem tá curioso e quiser rodar algum jogo em 2K, nesse Dell G15, a versão nova, né, 2022, você consegue, né? A gente testou Red Dead Redemption 2 em 2K, por exemplo, pegou uma média acima de 60, Ele 68. Com 68 FPS, então você ainda consegue jogar Red Dead, que é um jogo bem pesado e bem bonito, numa resolução mais alta com tranquilidade. Agora uma questão o pessoal reclamava muito de temperatura no Dell G15 versão 2021. Como é que estamos de temperatura agora Dell G15 versão 2022? Melhorou alguma coisa? A notícia boa é que melhorou. Uma notícia não tão boa é que ele não é um notebook frio ainda. Ele ainda não atingiu a temperatura ideal, vamos dizer assim, né? Em vários cenários você vai ver ele acima dos 80, 85 graus, só que você não vai mais sofrer throttling, como acontecia na versão anterior. Dificilmente você vai chegar perto dos 100 graus. E na versão anterior era obrigatório. Você ligava o modo gelo e chegava a 102 graus. E mesmo nesses casos, você não vai ver o clock diminuindo por conta da temperatura. Ele vai trabalhar ali com uma certa variação de clock e de energia, mas o padrão você não vai perder desempenho por isso. Ele não vai estar batendo no limite. Mas vai ser bem comum você encontrar esse Dell G15 rodando jogos acima dos 90 graus, né? Em alguns cenários sim, no Horizon mesmo é um teste que esquenta bastante. Depois de um tempo você vê ele subindo e chegando nos 90, 95 graus. Não é uma temperatura ideal, sim, mas tá melhor é uma evolução. É uma evolução longe ainda da gente poder chamar esse cara de um notebook geladinho, como por exemplo, né, o Legion 5i, ou também como foi o Dell G15 versão i5 12500H, que estava bem tranquilo com relação à temperatura. Mas, pelo menos, já estamos um pouco melhor do que estávamos ano passado, porque ano passado realmente ele era muito quente, estava esquentando bastante. Então podemos considerar
que temperatura foi uma pequena melhoria, uma pequena evolução, né? Agora, Vap, onde os Ryzen realmente se destacam, e a gente viu isso, por exemplo, no Asus ROG Strix, que tem o mesmo processador, é com relação à duração de bateria, né? O gerenciamento de energia, eles são mais eficientes, né? Então, por exemplo, enquanto o Legion 5i ele pegava, se não me engano, era 5 horas de duração fora da tomada, quanto que esse Dell G15 com um Ryzen 7 6800H, que teoricamente é para economizar mais bateria, e a bateria dele inclusive é bastante alta, né? Uma bateria de 86 watts-hora, quanto que ele chegou a durar nos seus testes? O teste, né, de reprodução de vídeo no mesmo cenário durou 7 horas e 13 minutos, até ele chegar nos 5% ali e desligar automaticamente. Então é um conjunto ideal para quem quer performance para jogo, mas precisa muito de um notebook com uma autonomia grande. Você sai para estudar, sai para trabalhar, fazer bastante coisa com ele fora da tomada, ele vai te entregar isso, e quando você chegar em casa e for jogar, ele também te entrega uma performance legal. Então, apesar da performance dele não estar tão forte quanto notebooks que tem um Intel de 12ª geração, que a gente tá babando o ovo pra caramba, né? A duração de bateria dele vai ser melhor do que os seus concorrentes com o Intel. Então, isso é um ponto que você precisa levar em consideração. Você perde um pouco de performance, mas ganha bastante autonomia de bateria. E eu sei que para muitas pessoas, principalmente usuários de notebooks, né? A bateria tem um peso, né? Muito importante aí. Você vai ficar, sei lá, 5 horas numa aula, você vai utilizar para trabalhar bastante tempo aí. Esse cara talvez seja mais interessante por conta desse ponto de bateria. Agora, se você, na sua faculdade, você sempre tem uma tomada por perto, você não precisa de uma autonomia tão grande, aí talvez os diferenciais desse Ryzen acabam por aí, né? Que agora eu queria chegar num ponto do vídeo onde eu ia falar por qual motivo você compraria o Dell G15 2022, esse cara aqui, ao invés de comprar a versão 2021, já que a performance de ambos, sendo que ambos são Ryzen 7 com a 3060, né? Estão meio parecidas, tipo, não houve uma grande melhoria de performance, né? Então eu anotei aqui algumas melhorias que tiveram esse ano, que primeiro, teclado ABNT, agora tem C cedilha, né? Isso faz muita diferença para algumas pessoas. Dependendo do seu uso, o teclado vai ser um grande diferencial. Temperatura estão um pouco melhores, como a gente acabou de falar. Não tá longe do ideal, mas assim, já não é algo preocupante como era ano passado. Ano passado, tipo, você tinha que fazer alguma coisa para diminuir a temperatura. Enquanto a temperatura ela te prejudicava, agora ele é só um ponto que não é tão legal, mas ela não te prejudica no uso. Tem mais diferenciais que a gente falou sobre no unbox também na live, que é esse notebook já tem o Advanced Optimus, ao invés de ter... Ele tem Mux Switch também, inclusive os testes de performance foram feitos tanto com o modo G ligado e com o Mux Switch ligado também, desabilitando a placa de vídeo integrada, mas a gente não precisaria desabilitar a integrada porque ele tem o Advanced Optimus que faz isso para você de forma automática. Então, caso você não sabe o que é Advanced Optimus, depois dá uma pesquisada, né? Porque é um tema um pouco complexo, mas é um ponto positivo ele ter Advanced Optimus, faz você ganhar mais performance rodando jogos na tela do próprio notebook, em comparação, né, com notebooks que não tem essa tecnologia. Outra vantagem que não fez tanta diferença foi o fato dessa 3060 ter 140 watts, ao invés de 130, mas de novo isso não fez muita diferença. E vale lembrar que o Dell G15 versão 3060 tem uma vantagem com relação aos seus concorrentes do mesmo preço, que ele tem uma tela já 100% sRGB, né? Concorrentes como, por exemplo, Legion 5i, Helios 300, a tela é bem básica, aquela tela padrão, 45% NTSC, que é equivalente a uns 70% da sRGB. Então, nesse Dell G15 temos uma tela muito boa, apesar de que não é uma evolução com relação ao ano passado, que ano passado ele também já é uma tela muito boa já. Ele mantém, só que é um ponto que se diferencia de todos os concorrentes, então é sempre bom a gente reforçar. Só que, em contrapartida, os downgrades são, primeiro, performance igual, então você não espere uma grande melhoria de performance. Se você já tem um Dell G15 do ano passado, não faz sentido você vir para esse cara aqui. Se você vai comprar um do zero, você tem que botar na balança a questão de preço, né? Porque aqui não tem uma performance melhor do que ano passado. Preço também, podemos dizer que é um downgrade, porque ele tá mais caro do que ele veio ano passado. Ano passado ele já chegou chutando balde aí por R$ 7.200 na Black Friday. Vamos ver quanto que ele vai chegar aqui, mas por enquanto ele não tá tão barato como ele tinha vindo ano passado. E o downgrade que mais vai desanimar a galera, os novos Dell G15 2022, eles estão vindo com apenas um slot para SSD, que é onde vem instalado o SSD original. Ele não tem um segundo slot para você adicionar mais espaço. Eu sei, muita gente nem sequer abre o notebook na vida para poder colocar um SSD a mais, então para você pode ser que não faça diferença, mas muita gente costuma colocar um SSD a mais, costuma fazer um upgrade de SSD. Para o usuário geral, aí é uma questão de cada um ver o seu uso. Muita gente não vai sentir
esse problema. No nosso caso, já foi um ponto que a gente usou ele com o SSD original de 512 GB. Então, para testar esses 10, 11 jogos, tinha que instalar, foi o caso de instalar, aí você desinstala, aí você baixa um outro, termina a instalação, testa, desinstala de novo. Então, para algumas pessoas pode ser um impeditivo grande, para outras que não costumam mexer, o tamanho original dele, que é a partir de 512 GB, se já te atender, é um ponto que neutro, não é tão prejudicial assim. Agora eu fico ansioso, né, para conhecer a versão Dell G15 com o i7 12700H, porque será que esses resultados mais baixos que esse cara teve não foi culpa do Ryzen em si? Porque a gente tá vendo que esses Ryzens de sexta geração realmente não estão conseguindo competir com o Intel de 12ª. Será que o Dell G15 com o Intel de 12ª, ele tá tão forte quanto o Legion 5i se apresentou nos nossos testes? Então, quem sabe a gente tem a oportunidade de testar. Vamos ficar monitorando as promoções aí para tentar pegar na Black Friday, por exemplo. Ou se não der, se quiser mandar pra gente também, vai ser um prazer testar esse notebook para fazer o contraponto, fechou? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esquece, deixe seu gostei. Se vocês também quiserem acompanhar as promoções de notebooks, estamos chegando aí na Black Friday, né? Não esquece de acompanhar os nossos grupos de promoções, estão aqui na descrição. E é isso. Uma coisa final, recado final aí, Vaf? Acho que é isso. Fica realmente curiosidade agora pela versão Intel. Porque é o ponto a ser batido, a nossa referência atual. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou!